até o versículo 31, está falando de um homem, né? Não cita o nome, diz que era um rico e um mendigo, e que os dois morreram. Eu só vou resumir aqui sem ler, daqui a pouco eu vou ler algumas coisas, mas para você entender bem. Tanto o rico morreu como o mendigo morreu. E a Bíblia diz que o mendigo, ele foi levado para o seio de Abraão, que é um lugar de repouso, o paraíso. O seu espírito foi levado para lá, e o rico foi levado para o inferno, para o abismo. É só para você, para o Hades, que é o abismo ali, o inferno. E tem pessoas que dizem assim, não, mas isso aí era uma parábola, de forma alguma. Há algumas versões bíblicas que em cima, no texto, em cima, não é versículo, mas em cima diz assim, parábolas. Porém, a gente tem que ter uma compreensão. Aqueles textos que tem em cima não são textos inspirados. O texto inspirado são os versículos. Então o homem ele pode colocar o que ele quiser. Segundo ponto para provar que não era uma parábola. Se você ler todas as parábolas que Jesus deixava na Bíblia, ele não citava o nome de pessoas. Isso, aqui foi diferente. Aqui ele citou sobre o rico, sobre Lázaro o nome, né? E citou sobre o rico, o Lázaro. Citou o nome. Nas outras parábolas, Jesus não citava o nome, então aqui não é uma parábola. Sem contar que quando nós lemos o versículo 19, está dizendo assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então Jesus está fazendo o quê? Uma afirmativa. Ele está dizendo que havia. Se havia é porque existiu. Ele não está contando um conto de fadas. Isso não é um conto de fada. Isso aqui é um relato contado pelo nosso próprio Jesus. Ele disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias regalava esplendidamente. E ele continua dizendo assim no versículo 20 da palavra do Senhor, a Bíblia: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes a úlcera. Até esse exato momento eles estavam vivos dentro do corpo. E no versículo 22 relata da morte. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora interessante, Bruno. Quer comentar alguma coisa? É porque eu achei muita honra o pobre ser levado, conduzido aos céus pelos anjos. E o rico despertou no Hades. Interessante, Bruno, aqui nessa passagem, porque dizendo assim, aqui aconteceu, morreu o mendigo. E quando a Bíblia diz que morreu o mendigo, diz assim: aconteceu, morreu o mendigo, verifique na sua Bíblia, Lucas 16, versículo 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, o que foi levado pelos anjos para esse lugar onde Abraão estava, esse lugar de repouso? O que foi levado? Os anjos não levam corpo. O corpo estava sendo sepultado, né? Então, o que foi que os anjos levaram? O espírito de Lázaro. O espírito, porque após a morte, né, outra também que daria aqui um tema para ser abordado, após a morte existe vida. Já deixa em pauta. Né? Já deixa em pauta aqui. Existe vida? Claro que existe vida. Né? Tem pessoas que não têm esperança. Nós temos esperança. Existe vida. Agora a questão é, para onde nós iremos? Né? Interessante que o rico, o Lázaro, morreu na esperança, morreu crendo na sua fé em Jesus, na sua fé na promessa, porque Jesus ainda, aí que era referente ao Antigo Testamento, ele falando. Mas ele creu na promessa do Messias e morreu em fé, vamos dizer assim, ele morreu em fé, morreu crendo em Deus. E os pecados dele foram purificados por causa de Cristo, foram perdoados. E a Bíblia diz que o próprio os anjos do Senhor vinham tomar ele e levar o espírito dele para o lugar de repouso. Olha que tremendo. É forte, né, Bruno? Fortíssimo, glória a Deus. Fortíssimo. E em seguida morreu também o rico. E ele foi sepultado. O corpo foi sepultado, porém o espírito não. Não significa que todo rico vá para o inferno. Não é isso.
Provavelmente esse rico ele era ambicioso, o coração dele estava nas riquezas, ele não tinha amor pelo Senhor e talvez nem acreditasse nesse relato. Se você continuar lendo o texto, no versículo 23 vai falar assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Interessante que a Bíblia diz que o rico estava lá onde? Estava no inferno, respondendo à primeira pergunta que foi feita: o inferno existe? Com certeza o inferno existe e o inferno é real. Deus não preparou o inferno para nós irmos para lá. Assim, a palavra de Deus diz que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, a salvação entrou no mundo para todos por meio de um homem também, que é Jesus Cristo. Se você for lutar pela sua salvação somente pelos seus esforços próprios, você nunca vai ser salvo. Você precisa crer na graça de Cristo. Você precisa crer na misericórdia e no perdão. Tem pessoas, Bruno, que não conseguem nem ser perdoadas. Por quê? Elas ficam se condenando. Elas dizem assim: se eu morrer, Jesus tem misericórdia porque eu sou muito falho, tal. Todo mundo é falho. Agora tem pessoas que carregam a condenação. Elas não conseguem receber o perdão, porque elas precisam receber o perdão. Deus está disposto a dar o perdão. Agora eu preciso arrepender-se, Se não se arrepender, como é que vai ter perdão? Eu tenho que me arrepender em primeiro lugar, de todo o meu coração, e recebo o perdão, meu irmão. O que é que está custando você receber? De você fazer uma oração, dizer: Senhor, eu recebo o teu perdão, a tua graça e a tua misericórdia por meio de Jesus Cristo. Então, voltando ao texto, verificamos no versículo 23 que o rico estava no inferno. Agora, interessante que era o espírito dele que estava no inferno. E ele estava em tormentos. É possível um espírito humano sofrer tormentos. Está vendo? Porque aqui está comprovando que o rico estava em tormento. E o espírito humano também tem olhos, tem pernas, tem braços, tem ouvido, tem nariz, tem boca. Está aqui na Bíblia. No inferno estava em tormento, levantou os olhos. Levantou o quê? Os olhos. Então no inferno ele estava vendo. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em águas a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eita, é forte. O tormento era grande, viu? O tormento era grande, era o espírito dele, Interessante que depois que a pessoa vai para o inferno, não tem mais jeito. Então, o jeito está aqui enquanto estamos em vida. É necessário arrependimento, irmão. Precisamos nos arrepender e receber o perdão do Senhor. Ele clamava, ele pedia por misericórdia, mas a misericórdia não tinha mais. Abraão disse no versículo 25 assim: disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. O espírito de Lázaro estava em consolo, porém o rico estava em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Interessante que o rico, ele implorou, Bruno. Ele disse: manda-me para minha casa paterna. Para que, olha o que é que ele diz aqui: porque eu tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Interessante. Tem gente que tira a sua própria vida porque diz assim, está atormentado, e diz: eu vou tirar minha vida para descansar, pensando que vai descansar. Não faça isso, meu irmão. Isso é uma ideia de Satanás. Não tire sua vida, porque veja que o rico no inferno estava em tormentos. A Bíblia diz que ele estava o quê? Em tormento. E ele estava tão atormentado que ele disse assim: deixa eu voltar para avisar para os meus irmãos. Eles estão lá desesperados, eles estão lá sem saber. Deixa eu voltar. Mas a resposta de Abraão foi essa:
Eles têm Moisés no versículo 29, viu? Eu estou lendo Bíblia, não estou falando coisa da minha cabeça não, estou lendo Bíblia. Lucas 16, 29. Respondeu a Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. É forte, irmão. A palavra de Deus está sendo pregada nos 4 cantos da terra. Então o que é que temos que fazer? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e nos rendermos à palavra de Deus, para que possamos ter o perdão dos nossos pecados. Tem pessoas que dizem assim: mas é difícil. Não, irmão, não é difícil. Lembre do ladrão da cruz. O que foi que ele fez para alcançar a salvação? Ele se arrependeu. Por incrível que pareça, não deu nem tempo para ele ser batizado nas águas. Mas ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, nós temos a solução está em Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sempre eu cito esse versículo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é gratuita, meu irmão. Eu preciso sim me arrepender, eu preciso ter a direção do Senhor, né? Buscar enquanto você é vivo. Você que se converteu, você tem que orar pelos seus entes queridos, orar por teus familiares, para que haja arrependimento, para que haja transformação, para que essas pessoas não venham para o inferno, irmão. Muitas pessoas estão somente preocupadas com a vida diária aqui da terra, mas essa vida ela é passageira. Um dia nós vamos deixar o nosso corpo e ou os anjos de Deus vão nos tomar e levar para junto do Senhor, como foi dito aqui. Os anjos levaram a Lázaro, ou os demônios vão nos levar para o inferno. O que é que eu vou escolher? Então, você precisa arrepender, pedir o perdão, reconhecer. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se nós confessarmos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, seremos salvos. Único, quando a Bíblia diz único, é porque não tem outro. Mostre-me na Bíblia. Se você é tão inteligente, me mostre na Bíblia. Me mostre na Bíblia outro Salvador que não seja Jesus. Você não é inteligente? Você que está ouvindo aí indagando, me mostre outro. Você que é religioso, me mostre aí outro meio de salvação. Há aquelas pessoas que dizem assim, Bruno: mas eu não acredito nessas coisas não. O ser humano veio do macaco. Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas. Quer crer em Deus, olha para a natureza, olha para o sol, olha para tudo que Deus fez, olha para o ser humano, a sabedoria, tudo que existe, os pássaros, os animais, toda a criação de Deus comprova a existência de um Criador, meu irmão. Meu irmão e minha irmã que está ouvindo, toda existência comprova a existência de um Criador e do seu amor e da sua misericórdia, não é? Agora, eu não quero pagar para ver. Né? Pagar para ver, arriscar a minha vida para que eu perca aquilo que eu tenho. Sabe o que é aquilo que eu tenho mais precioso na minha vida? É a minha salvação. Nada mais é mais precioso. É a minha salvação. Porque a salvação ela é eterna. É uma eternidade. Lá em Apocalipse está falando sobre o novo céu, sobre a nova terra que o Senhor construirá para o seu povo. Entendeu? Então Deus ele é bom, em todo tempo ele é bom, ele quer a sua salvação. Se ele não quisesse, ele não estava levantando pessoas para ministrar a palavra dele, para ensinar a palavra dele, pessoas com a unção de mestre, para ensinar, para pregar o evangelho, para despertar as nações, despertar as pessoas. E eu quero que você seja despertado essa tarde, que o Espírito Santo venha trazer um despertamento sobre a sua vida. Nós trazendo essa conclusão aqui, meu querido, no versículo 28, o desespero do espírito do rico lá no inferno, clamando, dizendo que ele tinha 5 irmãos que estavam vivos ainda no corpo, na terra, pedindo para que viesse testemunhar, para falar que esse lugar existe, que é um lugar de tormento, para que eles acreditassem na promessa, na palavra. Mas e Abraão respondeu que eles tinham os profetas que ouvissem, ou seja, tem os ministros do evangelho. Mas no versículo 30 ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, olha, Bruno, se alguém dentre os mortos, ele disse, desesperado o rico estava, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão
Olha a resposta de Abraão no versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, é forte, viu? Meu querido e minha querida, menino, a solução está em vida. Enquanto você está ouvindo, está acompanhando. Pastor, eu fui tocado. Faz por favor, Eduardo, coloca um fundo musical aí, por favor. Você talvez esteja dizendo aí, eu fui tocado. Aí você pode aumentar um pouquinho o som, viu, se der. Eu fui tocado por essa palavra. Irmão, então procure mais de Deus. Se você realmente foi tocado por essa palavra, não deu tempo aqui expor mais versículos, mas a gente pode continuar no programa seguinte, tirando a outra pergunta: por que Deus permitiria que o homem sofresse eternamente? Vou mostrar a você. Eu vou tirar essa dúvida. A Bíblia vai tirar essa dúvida. Nós estamos finalizando o programa, mas a questão é: você que foi tocado agora por essa palavra, se essa palavra verdadeiramente entrou no seu coração, procure Deus, procure o Espírito Santo, procure um local, procure uma igreja, procure uma liderança para você ouvir mais de Deus, para você ouvir mais da palavra, para você aprender mais, para que você não seja enganado, porque o inferno existe, o diabo existe, Satanás existe e os demônios existem. A própria palavra do Senhor diz lá em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O diabo. E eu vim para que você tenha vida, e você tenha vida abundante. Então Jesus oferece essa salvação, esse milagre, esse dom gratuito para as nossas vidas por meio dele. Se nós crermos de todo o coração, se nós nos arrependermos, se nós confessarmos o Senhor com a nossa boca e crermos de todo o coração, nossos pecados serão perdoados. No seu lar, na sua casa, você pode receber o perdão, você pode receber a misericórdia, você pode ser alcançado. Daí, mesmo aí, você fazendo oração, você pode colocar a mão no seu coração agora e dizer assim: Jesus, eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, transforma a minha vida. Jesus, eu quero ser uma nova criatura. Querido, eu tenho certeza que com essa pequena oração simples, o Espírito Santo alcançará o seu coração aí, e a sua vida será transformada, e sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por sua vida. E se você deseja uma oração, você pode ligar aí no contato da rádio mesmo e identificar seu nome. Identifica aí seu nome, peça a oração, diga o motivo da oração e nós vamos orar por sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, eu queria que Eduardo soltasse um pouquinho desse louvor aí que está passando, para daqui a um minutinho nós darmos os avisos finais e orarmos por sua vida. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede?
Glória a Deus, graças a Deus, querido. Chegou o momento, eu quero estar trazendo aqui os avisos finais. Também nós vamos orar, Bruno vai me ajudar aqui na oração. E nossa querida irmã Marcinha, que sempre tem acompanhado o programa lá do Mucambo, pediu oração por sua família, pela vida dela. Queria também mandar um abraço para minha esposa, que está nos ouvindo, sempre acompanhando, é uma guerreira junto comigo na pregação do Evangelho e da Palavra de Deus, que é Daniela. Que o Senhor continue te abençoando. Bruno, dá um recado aí para tua esposa também, um abraço. Um abraço e um beijão aí para minha esposa, Tainá. Te amo, Tainá. E a declaração aí de amor, né, Bruno? Ao vivo. Ao vivo. Então, se eu falar só um pouquinho da programação, para você ficar entendendo, nós somos uma igreja que nos movemos. Por exemplo, hoje mesmo nós temos uma programação chamada Verbo no Lar. O que é o Verbo no Lar? São pontos de pregações da palavra dentro das casas. Então tem algumas casas em alguns bairros aqui, algumas ruas da nossa cidade e bairro, que está sendo ministrada a palavra. Se você deseja, participar de um Verbo no Lar, você pode nos procurar. Eu vou estar deixando meu contato. Se você quiser anotar aí, dá um tempinho aqui enquanto eu termino aqui, vou dar meu contato para você entrar em contato comigo, se você desejar participar de uma programação ou até pedir uma oração específica. Você pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp. E hoje nós temos essa programação, Verbo no Lar. Na quinta também temos a Super Quinta, lá na nossa congregação. A igreja é ali no centro da cidade, ali onde fica localizado a oficina de Périx, de Geraldildo, aqui no centro. E quinta-feira nossa reunião é de 7h20. Nosso querido irmão e pastor Diego vai estar lá ministrando uma palavra poderosa. Uma bênção, viu? Ele é uma bênção, um grande homem de Deus. Vai estar ministrando uma palavra poderosa lá e orando também por sua vida. E no domingo nós temos culto da família, 7h da noite. É um culto específico que você pode levar toda a sua família. Vamos lá visitar a igreja do pastor Roberto. Vamos conhecer aquele trabalho. Vá lá sem compromisso. Deus, você vai ouvir a palavra, vai ouvir louvores, vai adorar o Senhor junto conosco e ser bastante abençoado. Lembrando também que no dia 28 e 29 desse mês, cai numa terça e cai numa terça e numa quarta, nós teremos um grande evento chamado Festa das Colheitas. Estará lá conosco o nosso querido pastor Daniel de Jesus. Ele é reconhecido aqui no Brasil como sofoneiro de Jesus. Muito abençoado, um grande homem de Deus. Ele é o sofoneiro e vai estar fazendo esses 2 dias de festa, 28 e 29, os 2 dias de festa. Vai ser aberto para todo mundo, para quem quiser participar. Vai ser à noite, de 8h da noite. Nós já estamos com o local definido, já que é no SEAS, aqui na escola aqui SEAS, no centro aqui da cidade, próximo aqui diz aí uma referência, Bruno. Em frente à Ita pronto, Farma, próximo da Ita Farma. Próximo aqui da Ita Farma, o céu, vai ser dia 28 e 29, você também é convidado. É uma festa, vai ter o sofoneiro lá, vai ter palavra, vai ter umas barracas com comidas típicas. Vai ser uma noite, 2 noites poderosas. Chamamos Festa da Colheita. E sábado agora, nós, como a nossa igreja sempre está em movimento, nós temos um café para os casais, 4h da tarde, nós vamos estar lá com esse café, com esse momento. Vai ser um momento precioso lá para ouvir a palavra, dinâmica, a gente tá participando lá. Deixa eu dar meu telefone, o DDD é 87 mesmo, e é 9912 2831. Aí você lembra de acrescentar o 9 a mais. Vou repetir aí, 9912 2831. Você pode mandar mensagem se você quiser receber uma oração ou alguma coisa, participar de um trabalho aqui da nossa igreja e ser abençoado. As pessoas têm sido muito abençoadas com a unção, com a palavra e através da oração. Esqueci aqui bem da parte aqui do testemunho, mas é 2 minutinhos. Vou abrir uma exceçãozinha aqui antes da oração e vou pedir para Eduardo liberar o testemunho aí de Tiago. Tá no ponto aí, Eduardo? Pronto, liberar o testemunho aqui. É 2 minutinhos, o testemunho é rápido. Testemunho de cura do nosso querido pastor Tiago. Recebeu um grande milagre na nossa igreja e ele quer contar esse milagre. Interessante. Pode soltar, viu? Da palavra de Deus. Eu me chamo Tiago.
faço parte do Ministério Verbo da Vida daqui da cidade de Itapetim, e eu quero contar um pouco de um testemunho de cura para edificar a tua fé, amém? Eu senti algumas dores nas minhas costas, senti algumas dores na minha lombar, e eu fiz um exame, o médico pediu para fazer um exame de sangue, e eu acabei fazendo esse exame de sangue. E nesse exame de sangue constou que um dos meus rins ele estava parando e eu precisava fazer algum tratamento, se esse exame realmente fosse comprovado mais uma vez. E o médico pediu para fazer um novo exame. Mas antes disso eu liguei para o pastor Roberto e falei para ele da situação. E ele falou com a voz de autoridade: é mentira do diabo. E ele falou com aquela voz de autoridade: é mentira do diabo. E aquela voz de autoridade, quando ela chegou em mim, me deu ânimo. Eu me levantei, tive forças de começar a declarar, começar a falar a palavra de Deus. E sempre declarar na palavra de Deus que eu sou curado. Sempre declarar na palavra. E o pastor Roberto, eu fui para a igreja, o pastor Roberto chegando lá, ele orou em mim, fez imposição de mãos, declarou comigo que nada vai acontecer sobre a minha vida, nada vai acontecer e cura vai se estabelecer sobre a minha vida. E ele fez aquela oração, aquela declaração junto comigo. E eu fui para casa. Realmente eu fui para casa e comecei a orar a Deus, comecei a declarar a palavra também. Veio ataques do diabo também, a gente tem que deixar isso bem claro, que o diabo ataca também, o diabo atacando, jogando pensamentos negativos, e eu declarando a palavra: eu sou curado, é mentira, diabo, é mentira, diabo. E eu declarando que eu era curado, eu sou curado, e declarando a palavra de Deus. E o médico pediu para fazer um novo exame, eu fiz esse novo exame, voltei ao médico e mostrei ao médico, o médico olhou para o exame e falou assim: está tudo bem. Então, irmão, quero te dizer, irmão, que Jesus cura, amém? Declare a palavra. Como é bom estar debaixo de uma paternidade espiritual, como é bom estar debaixo de alguém que está lhe pastoreando e lhe ajudando nas horas difíceis da tua vida. Então, a gente está debaixo do ministério seguro, amém? A palavra de Deus, ela é segura para a nossa vida. E também o ministério, ele faz parte da nossa vida também. Honre aonde você estiver, honre seu pastor, honre seu líder e pegue junto com ele, amém? Fique na paz. Glória, pode deixar o fundo musical, Eduardo. É muito bom, que testemunho poderoso de cura que meu amigo Tiago recebeu e quantas outras pessoas, né, não receberam. Mas enfim, nosso programa está acabando, mas terça-feira tem mais de 12h30 e vou pedir para o Brunão aí fazer a oração específica por Massinha, sua família. Inacinha, perdão. E, é do Mucambo, né? É, do Mucambo. E todos os ouvintes que estão ouvindo agora, né? Receba essa oração, essa bênção final e essas considerações finais. Pode orar, Brunão. Amém, vamos orar. Inacinha aí do Mucambo, que Deus abençoe sua vida. Está nos acompanhando. Pai, te louvamos e te agradecemos, intercedemos nessa hora pela vida de Inacinha, Pai. Ela nos acompanha, ela tem um coração voltado à tua palavra. Que o Senhor possa abençoar, destravar tudo que tiver travado na vida dela, que chegue cura à sua família, que tudo venha fluir, que os projetos do seu coração se realizem com rapidez. Essa oração também estendo a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa abençoar as famílias de Itapetim, que o Senhor possa abençoar as autoridades civis que administram esse município, aos nossos jovens, que essa cidade venha reconhecer, que essa cidade venha se voltar ao coração, à tua palavra. E eu tenho certeza que todos seremos abençoados. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Declaro uma tarde abençoada em Aleluia. Nome de Jesus. Amém. Amém. Deus conhece tua estrutura. 104 FM. Pedras Soltas. Apoio Cultural. Diversa, agora com a nova estrutura física, uma estrutura moderna, um ambiente muito mais aconchegante. Diversa, a